preservar e conservar. Palavras parecidas, né? Mas têm suas diferenças. Preservação é nada mais, nada menos que manter as características próprias de um ambiente, sem alterações. Basicamente, é deixar a natureza seguir seu curso. Já a conservação permite o desenvolvimento econômico aliado aos cuidados com a natureza, focando na sustentabilidade e pensando também nas gerações futuras. Preservação e conservação, portanto, é o tema do Diálogos de hoje. E aqui no estúdio comigo, eu recebo a professora especialista na questão ambiental, Fabiana Fiore. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E eu quero lembrar que a TV Câmara, sempre preza pela acessibilidade e tem conteúdo 100% traduzido em Libras. E hoje, já que a Ana está de férias, curtindo as merecidas férias, quem vai estar aqui com a gente é a Mayra, a Tamires e o Luiz Fernando. Então, sejam muito bem-vindos e vamos seguir juntos até o fim do Diálogos. Fabiana, eu fiz aí uma introdução do que é preservação e conservação. É isso mesmo, muitas pessoas ainda têm dúvidas, Porque quando você ouve, pode até soar parecido, a mesma coisa, mas não é. Sim, existe um componente histórico aí, nós tínhamos correntes, movimentos ambientais, um que garantia, pelo menos defendia a preservação plena do ambiente, pensando no valor de existência, o que do ponto de vista econômico a gente chama de do componente aí do Vera, do valor de existência de algum bem. Exemplo, as pessoas querem defender o urso polar. Muitas vezes você não pensa em nenhuma possibilidade de que você tenha interação direta com esse animal, mas você quer preservar pelo valor de existência dessa espécie. E nós temos vários exemplos dessa natureza. E existe uma outra corrente da linha ambiental que vai dizer, existe uma possibilidade de convivência harmônica entre o humano e o ambiente natural. E a gente vai ter uma discussão muito importante sobre isso lá atrás, na Conferência de Estocolmo, quando essas duas correntes se unem para lidar com os desenvolvimentistas, que era aquele que pensava, não quero saber de nenhuma dessas coisas, eu quero atuar, eu quero desenvolver, e esse impacto ambiental não vai ser, então, colocado na pauta dessa discussão. Então, esses dois movimentos do conservacionismo e o preservacionismo vão se unir para dizer como é que a gente pode fazer esse diálogo. E daí vem o famoso conceito que a gente trabalha até hoje do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, que a gente pensa, o diálogo inicial era no triple bottom line, pensar no tripé da sustentabilidade, hoje a gente amplia isso, inclusive um pouco mais. Então, nós temos um olhar diferente e talvez até para colocar no nosso território, que eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem, nós temos parques, por exemplo, exemplo Augusto Husky, que é um parque de preservação, pensado para ser feito como preservação, porque ele presta outros serviços ecossistêmicos, mas são serviços indiretos. São serviços, por exemplo, de microclima, é um serviço, muitas das vezes, de contemplação, é um tipo de espaço onde eu faço preservação, eu não pretendo a interação direta. Existem outras unidades de conservação que nós temos aqui, exemplo, as APAs, algumas delas com possibilidade de uso e permite usos muitas das vezes menos degradadores dessas áreas, mas que são espaços também onde pode acontecer essa interação humano-natureza que é tão benéfica, tão discutida nos dias atuais. Sim, e dá para, ter essa interação, e com o desenvolvimento, mas pensando na questão do meio ambiente também. A gente vai falar disso aqui mais para frente. Você citou do Parque Augusto Husky, A gente também tem o Parque do Cerrado. O Augusto Husky, ele é utilizado também para pesquisas, Então, o pessoal dessa área também, ele foi destinado para isso também, para pesquisa. A gente tem o Parque do Banhado também aqui na cidade, Sim, se você for pensar a lei do SNUC, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela vai dividir as unidades de conservação brasileira em algumas categorias. A unidade que é de preservação, ela é tida para intervenções muito raras, como pesquisas, E você vai ter parques naturais, você vai ter monumentos que têm essa categoria. E aí você vai ter outras unidades de conservação que permitem essa interação com o humano. Então, você citou, por exemplo, o banhado. O banhado, como um todo,
é uma APA, que é uma unidade de conservação com característica de possibilidade de uso, mas parte dele é uma unidade de conservação de uso integral. Então, desculpa, de preservação integral, tá? Que é o Parque do Banhado. Nesta área, eu não posso, em princípio, ter atividades humanas, a não ser atividades de pesquisa e atividades que não vão inferir impactos significativos a essas áreas. E, Fabiana, quando a gente fala na questão ambiental também, o Brasil é uma potência, né? A gente tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. A gente tem também uma quantidade, me corrija se eu estiver errada, cerca de 13% de água doce, né? Uma quantidade frente aos outros países muito grande. Então, a gente pode considerar que é uma potência ambiental e aí a gente precisa também fazer jus, né, a esse título também, discutir ações, pensar em políticas públicas e dar exemplo a nível mundial também, né? Eu acho maravilhoso poder falar, né, dos recursos naturais. Eu acho que o Brasil hoje está se posicionando mundialmente para dizer sim, temos muitos recursos naturais, queremos desenvolver de uma forma diferente e eu gosto muito de pensar nesse contexto histórico, né, como o Brasil se situou. Então, a gente começa uma era de desenvolvimento já podendo contemplar outros exemplos. Exemplos de países que desenvolveram degradando a qualidade desse ambiente e outros países que conseguiram realizar o seu desenvolvimento econômico com preservação da área ambiental e com a interação humano-natureza de uma forma muito mais apropriada. E eu fico muito feliz, a gente está nesse momento no Brasil discutindo o decreto da Lei de Pagamento dos Serviços Ambientais. O que isso significa? É que nós estamos começando a passar por um novo momento de nós entendemos que temos recursos naturais, entendemos que isso é benéfico e que a gente consegue não apenas suprir a necessidade da nossa população com os recursos naturais que temos, mas podemos inclusive começar a compensar. E essa compensação do ponto de vista econômico, ela começa a acontecer, por exemplo, com crédito de carbono. A gente consegue pensar em fazer transações internacionais usando o que nós temos aqui de patrimônio, de recursos naturais. Eu sempre gosto de exemplificar com os alunos, eu falo que quando a gente, por exemplo, exporta um produto agrícola, a gente não está exportando produto agrícola, a gente está exportando água, nós estamos exportando nutrientes, macro e micronutrientes. É pensar que nós estamos sim colocando em mercado o que nós temos em abundância. Né? A questão da água é muito importante para a gente. Por outro lado, aí eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo. Porque o fato de termos em abundância, muitas das vezes, não nos faz pensar o cuidado que precisamos ter para preservar todos esses recursos. Né? E, que são finitos, né? E a gente não tem outra saída a não ser preservar, cuidar. Especificamente em São José. Eu falo que uma das cidades mais arborizadas do mundo, uma das cidades que tem o Rio Paraíba do Sul em abundância. Então, quando você vai dialogar sobre a finitude desses recursos, pode parecer estranho. Como é que você vai falar comigo que esta água, do ponto de vista de quantidade, ela tem finitude, ela precisa atender diversos usos, por exemplo, os múltiplos, né? Mas eu acho que é interessante, eu acho que aqui fica mais fácil a gente dialogar sobre qualidade, né? No caso de São José dos Campos, qual é a qualidade que essa água tem? Quanto de qualidade eu quero demandar dessa água para, por exemplo, o consumo humano? De que qualidade a gente está falando? A gente quer um padrão mínimo de potabilidade ou eu quero elevar, já que eu tenho a disponibilidade? A gente tem outros territórios com escassez, a gente já viveu uma escassez aqui, né, na nossa região, mesmo porque a gente tem outras demandas do Rio Paraíba do Sul, não é só o município. E eu gosto muito de pensar que nós estamos vivendo como sociedade um caminhar uma sustentabilidade que nos permite olhar para determinados espaços hoje e dizer, olha, eu vou preservar esse espaço porque dele depende o ar que eu respiro, dele depende o alimento, porque a fauna, né, vai estar muito associada a essa flora, e importa que essa fauna exista para que eu consiga continuar polinizando, para dispersar sementes. Então, eu acredito que a gente... gerações também, né? Também. Empatia, e eu acho que o pensar nas futuras gerações, ele acaba levando mais para o preservacionismo. Né? É aquela, olha, eu posso nem querer utilizar na minha vida, mas eu vou preservar para as próximas. E eu acho que a gente ainda está vivendo um momento que a gente precisa pensar que a nossa qualidade tem mudado.
Então, as mudanças climáticas estão aí, são visíveis. A gente está vivendo uma deteriorização da qualidade da água, uma poluição dos solos ainda muito intensa. Então, acho que cabe a nós começar a repensar esses valores. E o Joseense já tem esse olhar, né? O olhar do belo, da contemplação. Uma das coisas que eu fico encantada em São José é quando eu percebo que as pessoas param para assistir o pôr do sol em um ambiente vegetado. Né? Acho que o Banhado é o retrato disso. Você vai para o Urbanova, você vê o retrato das pessoas parando para assistir o pôr do sol. E eu acho que é isso que a gente gostaria, né? De termos qualidade de vida e ter os serviços ecossistêmicos pensados. É uma lógica que o Brasil está vivendo agora, que eu havia comentado, a gente está discutindo o decreto da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, e quero dizer isso, olha, tem um espaço do território que eu vou preservar, mas tem um custo não ocupar, se você pensar do ponto de vista de desenvolvimento. Sim. Como é que eu posso fazer essa preservação ou essa conservação, fazendo com que as pessoas entendam esse valor real? Qual que é o valor real que um parque, por exemplo, urbano tem? Né? Eu acho que para a gente isso é muito legal, de começar a pensar, começar a refletir sobre o que nós valorizamos do ponto de vista de natureza, para que a gente possa pensar aí o que para nós importa, preservar, conservar, e para a gente mesmo e para as futuras gerações. Né? Sem dúvida, para todos nós, né? Bom, gente, além da Fabiana, de forma remota, eu converso também com a advogada especialista em direito ambiental, a Fernanda Fauler. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Fernanda, a Fabiana, né, falou aqui um pouquinho qualidade de vida, né? As questões ambientais também, elas estão diretamente relacionadas à qualidade de vida de todos. Inclusive, né, no artigo 225 da Constituição Federal de 88, né, é bem claro, diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, né, e essencial é a qualidade de vida de todos. É bem isso mesmo, né? E a gente teve, Fernanda, nos últimos anos, né, a gente teve muitos avanços em termos de legislação, né, mas a gente ainda precisa caminhar muito. Você destaca alguma lei específica, né, que a gente pode embasar, né, de tantas que a gente já teve, repito, a gente teve muitos avanços, mas a gente ainda precisa, né, lutar para que elas se mantenham, para que sejam fiscalizadas de fato, né? Não adianta ter só uma legislação, mas na prática ser burlada facilmente. Exatamente. O Brasil, ele é conhecido internacionalmente por ter um dos melhores arcabouços legislativos do mundo. Tá? E nós começamos a legislar sobre o meio ambiente desde os anos 80, até um pouquinho antes, com leis esparsas, e nós construímos um arcabouço legislativo extremamente positivo. Contudo, nos últimos anos, nós tivemos realmente algumas perdas e não coisas positivas, né, para a gente angariar disso. Porque, pela essa falta de reconhecimento que até a professora Fabiana estava falando, as pessoas acabam não valorizando o meio ambiente, e com essa desvalorização do meio ambiente, ocorre a desvalorização da legislação também. Ela entra numa contrapartida, a pessoa acaba não valorizando os benefícios que o meio ambiente pode trazer, o quanto ele é necessário para as atuais e para as futuras gerações, e isso faz com que as pessoas que consideram as legislações ambientais o entrave do desenvolvimento, consideram erroneamente o entrave de desenvolvimento, elas acabam pressionando, né, para que as legislações sejam afrouxadas. Então, o que você falou é muito importante. O que a gente mais precisa hoje nem seria legislar, seria fazer cumprir a legislação e não deixar que ocorra uma diminuição da proteção legal. É isso. A gente já faz uma pausa na nossa conversa, porque a repórter Fernanda Santos conheceu uma instituição, gente, que realiza um trabalho bem bacana. E dentre esses trabalhos, né, tem uma horta que eles realizam com a criançada. É bem interessante. Vamos conferir, então. Dani, me diz uma coisa. Você já parou para pensar quantos benefícios uma horta traz para o desenvolvimento de uma criança? É o que eu vou saber hoje.
Professora Carolina, me conta. A gente está agora aqui numa horta de rabanete. E aí, o que vocês estão fazendo aqui hoje para as crianças, né, nessa horta? Então, a criança acompanha todo o desenvolvimento, né, do alimento. A gente vem aqui, a gente limpa o canteiro, depois de limpar, a gente prepara a terra para o plantio. Eles conhecem um pouco do alimento que eles vão plantar e aí, a partir disso, eles começam a cuidar da horta, né? Então, a gente vem aqui, a gente limpa, tira os matinhos, acompanha o crescimento desse alimento e depois eles colhem e levam para casa. Leva para casa, é onde as famílias participam também desse projeto, que é a horta aqui da escola. Eles fazem em casa o alimento, mostra para a criança come, vem e conta para a gente como foi a experiência na família também. Né? A gente tem um caso aqui do lado que conta pra gente. Conta para mim, o que você gostou de colher esses dias? O que você plantou? Foi a rúcula que você conseguiu colher? E aí que você levou a rúcula para casa e o que você fez? Pizza. Você comeu? Tava gostoso? Tava. Sua mãe gostou? Que gostoso, né, professora? Essa troca com as crianças, né, com a família, como você falou. Qual que é a importância, né, os benefícios que você vê dessa troca com a terra, desse contato com a terra que as crianças têm aqui diariamente, né, nessa horta? O contato com a natureza, ele traz muitos benefícios para as crianças mesmo, né? O respeito com o meio ambiente, o respeito com o planeta, né? O respeito com os bichos que tem aqui. A gente fala que os bichinhos estão trabalhando também, né? E para o desenvolvimento deles é o respeito com tudo isso que eles têm, o espaço do outro, né? Então, eu acredito que no desenvolvimento deles é muito importante. A gente tem inúmeros benefícios, tanto deles quanto da família. Hoje em dia é muito difícil as pessoas, né, ingerirem esse tipo de alimento, né? O que a gente tem hoje são as coisas mais fáceis, né? Então, levar para casa, fazer com que a família participe desse momento da escola de aprendizado, traz memórias, né? Traz memórias. Olha lá. Ah, meu Deus, o que você tem aí? Uma flor? Ah, e aí vai trocando, né? Vai descobrindo coisas novas que eles não vão ver, talvez em casa, né? Fora daqui, né? Esse contato com a natureza é muito importante, né? Esse respeito com o meio ambiente, toda essa devastação que a gente tem hoje em dia. Então, assim, eles têm muita consciência do que a gente precisa, né? Vocês gostam de qual planta, assim? Vocês gostam de colher, que vocês colheram, já levou para casa? A gente já colheu, que eu me lembro, a gente já colheu cenoura, que eu me lembro. Me conta, Mirella, o que você já colheu aí? Cenoura, alface. E você, o que você fez em casa? Eu também fiz um bolo de cenoura, mas eu fiz na casa da minha madrinha. Ah, é? A gente já plantou espinafre e a gente fez bolinho de espinafre. A gente aprende a cuidar da natureza. Professora, e esse trabalho, né, com a terra, com a compostagem, né, começa lá no refeitório, né? Quais são as atividades que vocês proporcionam lá para acontecer esse momento de mexer na terra, de mexer na compostagem? Então, a gente acha muito importante que a criança saiba também sobre desperdício, sobre separação de alimentos. E aí, no refeitório, que é onde acontecem as refeições, o almoço, café da manhã e jantar, nós temos os lixos separados, né? Então, a gente tem o lixo de comida, o lixo de fruta, o lixo de papéis, porque são só esses materiais que a gente usa aqui. E aí, as crianças, quando sobra comida, eles vão lá, se é parte do almoço, eles colocam na lixeira marrom, que eles leem por cores, né? Eles não sabem ler ainda, educação infantil. Então, eles vão na lixeira marrom, se tiver fruta, tiver uma casca, aí eles vão na lixeira verde. E esses alimentos que são depositados na lixeira lá, eles vêm aqui para a horta, onde eles começam a fazer a compostagem para fazer os adubos dos canteiros, onde eles vão plantar. Quase todo dia a gente vem na horta para preparar a nossa composteira, para dar alimento. E o que tem na composteira? O que vocês colocam lá na composteira? A gente coloca as comidinhas para minhoca, para elas comer. O que elas ficam fazendo lá na terra? Elas ficam trabalhando, elas ficam comendo.
as comidinhas que a gente come. E elas ficam fazendo o humus dela na caixa. O que ela faz? Humus. Vamos dar valor à terra! Dá tchau lá. Tchau! Com a minhoca na mão. Tá aí, muito legal. Obrigada, Fê. E que fofurice essas crianças, gente. Tá aí a importância, né, de se trabalhar desde cedo. Bom, a gente está com o tempo apertadinho, a gente vai para um rápido break, mas daqui a pouquinho a gente volta para repercutir um pouquinho dessa situação, desse projeto bem interessante. Voltamos já. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre preservação e conservação. Aqui no estúdio eu estou recebendo a professora especialista na questão ambiental, que é a Fabiana Fiore, e também de forma remota a gente está recebendo a advogada especialista em direito ambiental, a Fernanda Fauler. A gente finalizou o primeiro bloco com a matéria, a Fernanda Santos foi até o SECOI, ela conheceu um pouquinho do trabalho realizado por lá, inclusive a gente viu as crianças super empolgadas na horta, né, Fabiana? Uma fofurice. Eu achei, bem didático, né? E é importante a gente reforçar a questão da educação também, né? Porque a gente viu, as crianças, elas aprendem de uma forma lúdica, elas vão absorver aquele material também, vão passar para os pais e assim a gente vai expandindo a educação, né? O milagre da educação, né? Eu acredito muito fortemente que o nosso caminhar rumo à sustentabilidade passa pela educação. Sim, e tudo, né? A educação é ali a base, o principal pilar. E começando na primeira infância mesmo. E foi muito gostoso ver que o exemplo, para minha surpresa aqui, trazido por vocês, foi um dos primeiros projetos de extensão que a Unesp, quando chegou aqui a Engenharia Ambiental, teve a oportunidade de contribuir. Então, um abraço inclusive para o senhor Carlos, que nos convidou para acompanhar o início deste projeto, então, nessa organização. Em 2015, a gente começou a pensar juntos esse projeto, que era, olha, não vamos encaminhar nada do resíduo orgânico para o aterro. Esse era o desejo dessa unidade. Então, começamos a trabalhar essa lógica, né, de não trabalhar apenas a compostagem, mas o ciclo da matéria orgânica para esse entendimento das crianças, da importância, né, da matéria orgânica, com o olhar da conservação, que é disso que a gente está dizendo, de olha, a gente está fazendo interação com esse ambiente, não é um ambiente totalmente preservado, há uma interação, mas que essa interação pode ser menos impactante, ela pode ser benéfica para ambos. E eu fico muito feliz de ver que não só os adolescentes que estão hoje na graduação puderam participar dessa educação, porque para eles foi um processo de educação também, como as crianças hoje na primeira infância já tendo a oportunidade de vivenciar um mecanismo de transformação do que a gente chama de resíduo hoje, né, sólido orgânico, para um macro micronutriente que pode ser utilizado para plantio novamente. É encantador, estou aqui encantada com o milagre da educação, e eu acho que é isso que a gente precisa, eu acho que este olhar para o respeito aos outros, né, como bem dizia a professora que estava acompanhando, para o respeito à fauna, à flora, e como é que a gente pode irradiar essa educação, né? Muitas vezes por meio desse aluno, a família é atingida. Olha, eu não fiz na casa da minha mãe, eu fiz na da madrinha, ok? O que é mágico, que bom que a educação, ela transpassa esse limite, né, da unidade escolar e ela consegue atingir todo o território. Eu sonho muito, e a gente tem discutido um pouco isso, de as escolas serem uns núcleos irradiadores desses elementos de sustentabilidade. Então, o que eu aprendo, e a gente tem muitos exemplos bons aqui em São José dos Campos, de projetos que perduram décadas, né, como o Preservação das Nascentes, né, que há todo um projeto de conservação das nascentes. Eu acredito que existem outros e que as escolas estão interagindo e que essas crianças e adolescentes estão crescendo com um olhar diferenciado do que, por exemplo, a minha geração teve. E eu acho que é muito válido. Obrigada pela oportunidade de vê-los aqui. Sim, a gente tem que propagar o que é bom, né? E usar também
os mecanismos, as ferramentas atuais que a gente tem também em prol da educação, né, seja ela na questão ambiental ou em várias outras vertentes. A educação é uma ferramenta importantíssima para a sociedade de um modo geral. Fernanda, a gente viu essa reportagem, né, bem interessante. Não se fala, né, a educação, ela é primordial, como a gente reforçou aqui, e é interessante também que escolas, poder público, instituições como essa também, né, elas caminham juntas, seja um trabalho integrado também para que a gente possa ter mais conhecimento e preservar o nosso meio ambiente, né, que é tão sagrado, tão importante e finito. Sem dúvida, sem dúvida. A educação é a chave da transformação. Sem educação, a gente não vai conseguir transformar tudo que a gente precisa transformar, e é bastante coisa. E então, quando a gente vê uma reportagem dessa, ela dá esperança. Porque quando você aproxima o meio ambiente das crianças, você faz com que a vida toda ela tenha já interno dentro delas essa valorização que é tão necessária para a nossa casa, o meio ambiente é a nossa casa. Nós somos seres que vivemos num único planeta, diversos seres vivos que vivem num único planeta, e nós precisamos viver em harmonia, não só com os demais seres vivos, mas também com o nosso planeta. Então, quando você vê essa aproximação e você vê que educação ambiental na prática faz toda a diferença, porque existe uma educação para alimentação saudável, está tudo interligado, né? Existe uma educação em relação a outros seres vivos que estão ali, ao papel fundamental que uma minhoca exerce dentro desse sistema enorme, e essa harmonia toda tão necessária para que haja um entendimento sobre a necessidade de conservação e preservação para que nós tenhamos, né, um planeta para chamar de nosso no futuro. Então, realmente, foi uma reportagem fantástica e dá esse sentimento mesmo de esperança que a gente tanto necessita. É isso aí, esperança. Bom, a Fabiana comentou aqui que São José é exemplo em muitos setores, né, da área do meio ambiente, que realiza trabalhos bem interessantes. A repórter Gisele Lopes, gente, ela conversou com o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara, e ele explicou algumas das ações que vêm sendo feitas aqui no município. Vamos conferir. Oi, Dani, eu estou ótima, muito obrigada. Olha só, nosso município, né, São José dos Campos, tem um histórico aí de ações voltadas para a preservação ambiental. E sobre esse assunto eu converso agora com Marcelo Manara, que é o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade aqui da nossa cidade. Secretário, quais são essas ações, o que vocês desenvolvem para preservar, né, o verde aqui, sabendo que nós estamos em uma cidade muito urbana, né? Sim, São José nós temos vários projetos, né? Mas eu vou citar alguns que, assim, são muito importantes no controle para evitar degradação ambiental. Então, eu vou citar o Observa, que nós temos há 4 anos, 4 satélites que passam como se fosse um scanner na cidade, identificando o início do parcelamento clandestino, construção em área de risco, que hoje, né, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, é um tema muito em evidência, muito importante. A sociedade está cada vez mais se preocupando com isso. Então, o satélite identifica essas ocupações que muitas vezes a Dona Maria e o seu Zé põem o dinheiro de uma vida, né, para construir uma casinha e está em área de risco. Então, nós evitamos isso e também evitar corte de vegetação, né, desmatamento. O satélite está aí para um olhar, né, para que a ação de fiscalização seja efetiva. Um outro projeto, que é uma identidade da cidade, é o Arboriza São José, né? 5 vezes premiado com reconhecimento da Fundação Arbor Day da ONU, que é um trabalho de gestão das árvores belíssimo. E para falar de um projeto novo, estamos desenvolvendo junto com a USP a adaptação da cidade com soluções baseadas na natureza. As médias e grandes cidades do mundo todas estão investindo nisso. São José está fazendo a tarefa de casa para, de novo, preparar a cidade para esse cenário de mudanças climáticas.
Perfeito, secretário. Nós temos algumas florestas urbanas, muitas aqui em São José, né? E alguns trabalhos também são desenvolvidos com as crianças, de conscientização com a população. Sim, as florestas urbanas, inclusive, em razão desse reconhecimento da gestão do verde em São José dos Campos, a ONU decidiu, através da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, escolher São José dos Campos para recepcionar o 4º Fórum Latino-Americano e Caribenho, um encontro mundial de florestas urbanas que vai acontecer aqui em São José em novembro desse ano. Então já estão todos convidados em razão desse reconhecimento da cidade. Lançamos o Parque do Cerrado como unidade de conservação de proteção integral, para que todos conheçam esse bioma especial que é o Cerrado, São José dos Campos Cerrado, né? Temos a unidade de conservação também do Alberto Rusk, que é na Mata Atlântica, que é a outra unidade de conservação, e o Parque do Banhado, que nós temos que defender a preservação dessa unidade de conservação. A gente não pode abrir mão de uma unidade de conservação que protege a várzea do Rio Paraíba do Sul, porque, de novo, nós estamos vendo o que acontece quando ocupam a beira de rio, a várzea, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, não, nós temos que manter o Parque do Banhado como unidade de conservação de proteção integral. Então, são essas as unidades de conservação que nós temos, e São Francisco Xavier, que é aquela pérola da biodiversidade e da água. Tá certo. E um dos grandes desafios, na verdade, a gestão dos resíduos sólidos. Como que vocês têm trabalhado essa questão aqui em São José, né? De maneira que vocês conseguem fazer essa gestão e preservar, ainda proteger o meio ambiente? É importantíssimo, né? Então, agora, recentemente, na Semana no Meio Ambiente, nós inauguramos o 16º PEV. Então é importante para a população, né, saber, não descarta em locais irregulares, né, para prejudicar a cidade, às vezes descarta um entulho na beira do rio, isso vai promover a enchente logo ali, né? Então nós temos 16 PEVs para receber todo tipo de material, sofá, pneu, entulho, leva no PEV, né, que é um projeto belíssimo, e também estamos desenvolvendo novas ações, como, por exemplo, um plano estratégico de resíduos para São Francisco Xavier. E temos também ações de fomento à compostagem. Então, a sociedade como um todo abraçar essa questão da gestão de resíduos, porque é uma cidade que tem essa zeladoria especial, né? Uma cidade limpa, uma cidade que não tem pichação, não pode ter lixo na rua. Perfeito, secretário. É uma cidade com muito verde, né? Muito obrigada pela participação, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre falar de gestão ambiental e qualidade de vida em São José dos Campos é a identidade da cidade. Tá certo. Bom, é isso aí, Dani. Então eu volto com você no estúdio e falar realmente de preservação ambiental, meio ambiente, aquece o nosso coração, né? Eu não sei você, Dani, mas eu gosto muito de uma plantinha em casa. E você, como que tem feito, como que tem tratado aí essa questão ambiental? Conta pra gente também. Beijão, até mais. Obrigada, Gigi. Olha, eu não sou uma boa mãe de plantas não, viu? Confesso, até tento, mas não é meu forte, não tenho mão para isso, mas acho lindo. A Gi adora isso, né? Fabiana, a gente falou sobre a questão da arborização, né? Inclusive foi mencionado no link. São José tem essa fama, né, de ser uma cidade arborizada e além de ser bonito de se ver, né, um local com várias árvores, ser interessante naquele calorão, você tem uma sombrinha. Inclusive, estudos científicos mostram isso, né? A diferença de temperatura quando está aquele calorão insuportável, aquele sol escaldante, quando você tem as árvores e quando você não tem, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de temperaturas cada vez mais altas, né? O aquecimento global está aí, não tem como a gente fugir do assunto. Então, é importantíssimo a gente focar também, né, na arborização das cidades. Sim, a São José dos Campos, além da arborização viária, a gente tem programas, o Revitalização de Nascentes, né, que eu havia comentado, tem mais de uma década que perpetua no município, que já restaurou mais de 30 áreas de preservação permanente, curso de APPs de nascentes dentro da área urbana de São José. Então, nós temos muitos fragmentos vegetais hoje dentro do território urbano, o que nos possibilita
ter o que a gente chama de serviços ecossistêmicos próximos. Então, para além do que a gente está falando, né, do serviço cultural da beleza, do cênico, de gostarmos de estar de frente à vegetação, a gente tem o microclima, que você citou aqui, e essa vegetação, ela presta outros serviços, como, por exemplo, a gente vai ter uma atração da fauna, a gente pode fazer com que essa vegetação proteja o recurso hídrico para que talvez um resíduo que foi inadequadamente lançado não seja aportado ao recurso hídrico. Então, ela serve ali como, essa mata ciliar, ela serve como uma proteção para esse recurso hídrico. Nós temos vantagens, por exemplo, que essa vegetação, ela permite com que a água de chuva, ela não escoe diretamente para o recurso hídrico, mas ela percolhe ali dentro daquele solo. Então, a gente está aqui falando de mudanças climáticas, de enchentes, de inundações. Preservar esse verde dentro da área urbana traz muitos benefícios, e a gente nem citou o carbono, que ela vai ali, né, ao essa árvore crescer, ela vai sequestrando esse carbono e mantendo ali na sua estrutura, e que se a gente preservar, a gente está diminuindo esse carbono que pode ir para a atmosfera e gerar mais alterações no clima para toda a sociedade. Esse diálogo da ocupação urbana com a vegetação, com esse spot de vegetação, ele é muito importante, ele precisa ser olhado mais uma vez por todos nós, para além do belo, de que benefício eu tenho. E tem muitos estudos que vão mostrar o decréscimo mesmo de temperatura a partir do momento que eu tenho essa vegetação presente. E alguns outros estudos falando da saúde mental, inclusive, de como isso traz benefícios à saúde mental a partir do momento que eu tenho essa interação humano-natureza. Então, a gente tem, claro, eu nem citei aqui a fauna associada, né? Nós temos aqui elementos de fauna muito importantes no nosso território, que também estão associados a essa vegetação. E eu acredito que São José dos Campos realmente tem um olhar já para essa vegetação. Claro, podemos evoluir, podemos transformar esses spots aí em corredores ecológicos, né, que permitam com que haja uma interação ainda maior. Cuidar para educar a população. Eu acho que o secretário comentou um pouco desse lançamento de resíduos inadequado, da importância de que a gente tenha cuidado com o uso e ocupação do território, porque isso vai afetar essas áreas também de vegetação já existente. É isso. Bom, a gente está falando sobre, né, como esse desenvolvimento, o progresso, o desenvolvimento econômico, ele pode e deve correr junto com o meio ambiente, né? Fernanda, é importante que as cidades também, né, não só São José dos Campos, que é uma grande cidade urbana, mas que as outras também cresçam com esse objetivo, né, de se aliar à questão ambiental também. E aí a gente tem problemas disso, né, em todos os lugares, da questão de muitas pessoas acabam construindo em locais irregulares, às vezes até próximo a áreas de proteção ambiental, né? A gente sabe que isso é um problema muito mais amplo, né, que precisa ser visto, tem até bairros que não são regularizados, enfim. Como a gente tratar essa questão? E no caso, né, de um cidadão que de repente teve um problema, como conseguir contornar isso frente à justiça, né? Porque muitas vezes ele não tem culpa. Então, essa é uma questão extremamente importante. A medida é que quando você ocasiona qualquer tipo de dano ambiental ou uma construção irregular, como você está fazendo, você pode ter 3 tipos de problema. O mesmo fato gerador acaba gerando problemas em 3 esferas. A primeira delas é uma esfera administrativa, porque quando você constrói irregular ou qualquer outro tipo de ação que esteja prevista na legislação ambiental, você pode enfrentar um procedimento administrativo para apurar, né, aquela situação na área administrativa. Igualmente, você vai poder enfrentar um problema penal como crime ambiental, né? A maioria dos crimes ambientais e que estão previstos na legislação, eles demandam, inclusive, vários tipos de penalidades, podendo ser ela multa, chegando até a poder ter prisão. E você também vai ser demandado na esfera civil, para você poder, para o Estado poder pedir de volta
o dano, né, o correspondente financeiro ao dano que foi ocasionado. Então, seria um único problema, é uma coisa tão séria que seria um único problema, ocasionando 3 tipos de processo que você vai enfrentar, com custos, com honorários advocatícios, com custos, em relação até a quando você constrói no local irregular, você pode perder a sua casa. E você perguntou como que dá para a gente enfrentar, porque às vezes o cidadão, ele acaba o secretário comentou isso, né? Ele acaba pegando o investimento de uma vida inteira e acaba colocando naquilo. Isso se enfrenta com educação ambiental, com uma educação, com informação, onde pode comprar, onde não pode. As pessoas têm que entender a legislação, quantos metros que você tem que estar dos cursos da água para você poder construir. Tudo isso deveria se aprender desde sempre, para que as pessoas não sejam ludibriadas a adquirir algo que depois elas vão adquirir um belo de um problema, né? À medida que elas vão ser processadas em 3 esferas diferentes, vão ter um custo ambiental sob pena de responder a um crime ambiental, né? Ficar com a ficha suja, e além disso, ainda perder o bem que você investiu ali, todo o seu dinheiro, às vezes, para você adquirir. Então, realmente, a gente precisa enfrentar isso com informação. A informação é a diferença entre você ter uma cidade organizada e sustentável e uma cidade que acaba tendo um desenvolvimento que não seja sustentável e crescendo de forma desequilibrada. Sem dúvida, tá aí informação, a educação ambiental, gente, primordial para tudo. Bom, a gente vai para um rápido break, nosso último de hoje, mas é bem rapidinho, viu, gente? E a gente retoma para concluir esse bate-papo aqui. Fiquem com a gente. De volta com diálogos, hoje falando sobre preservação e conservação. Fabiana, uma pergunta que pode parecer óbvia, mas às vezes precisa ser dito. O pessoal de casa às vezes está pensando, nossa, mas como que eu posso colaborar, contribuir com esse meio ambiente? Quais são essas ações iniciais, né? Eu pergunto porque tem gente que não teve educação ambiental, né, lá atrás, de repente é de uma outra geração. Como que a pessoa pode contribuir e propagar, né, essa ação? Vamos pensar então no cidadão com o seu domicílio em qualquer uma das cidades, vou citar São José dos Campos, mas poderia ser qualquer uma das cidades. Pensando nas atividades básicas ali desse domicílio, eu acho que a gente vai ter um consumo de água. Esse consumo de água ele pode ser feito de forma consciente, eu posso usar o necessário para que eu atenda às minhas necessidades de higiene, de consumo humano, de dessedentação de animais, mas com consciência de que esse recurso é finito e mesmo pensando que a gente tenha bastante do recurso natural, a gente tem um custo energético que é bastante elevado para essa água chegar até a população, a gente pode reduzir principalmente o consumo, porque eu acho que antes de falar de resíduos aqui, a gente tem que pensar que a gente faz escolhas. Então, para a área ambiental, a gente sempre fala no básico, a gente precisa seguir primeiro. Prevenção da poluição. Então, antes de qualquer coisa, eu vou sempre repensar. Eu posso não fazer? Eu posso não comprar? Porque a gente está vivendo um momento, por exemplo, de consumo exacerbado, onde eu tenho geração de muitos resíduos, de diferentes tipos de resíduos. E se eu não tivesse adquirido, se eu não tivesse comprado esse bem, esse material, ele não se tornaria resíduo. Então, sempre que possível, a gente vai prevenir a poluição. E depois não teve jeito, a gente tem alternativas de mitigação. A gente estava falando aqui, por exemplo, da compostagem desde o início. A compostagem é uma forma de mitigação para não deixar com que a matéria orgânica chegue até o aterro sanitário. A gente já tem iniciativas aqui dentro do poder público de compostagem comunitária, de compostagem de organizações privadas que você pode entregar, por exemplo, seu resíduo. Ou se você mora numa casa, você pode fazer ali uma composteira, você pode tratar a sua matéria orgânica em loco. Você evita um monte do caminhão levar, então ele evita de emitir poluentes ao transportar o seu resíduo. E evita o aterramento, que também vai gerar vários outros prejuízos ao meio ambiente. Nós temos outras questões que a gente pode pensar do ambiente familiar ali, né? A gente tem o consumo de energia. Então, se eu puder usar equipamentos que consumam menos energia, isso já traz um benefício enorme. Então, a gente tem selos, por exemplo, hoje de equipamentos eficientes do ponto de vista energético.
Fabiana, eu posso gerar energia na minha casa, eu posso ter uma placa solar, um painel fotovoltaico. Se eu posso fazer isso, melhor ainda, eu deixo de impactar outras regiões, posso plantar uma horta, posso fazer esse ciclo mais próximo do meu domicílio, muito melhor. Então, e eu nem estou comentando do transporte, da mobilidade, a gente tem várias possibilidades de cuidar do que a gente chama do nosso planeta, de cuidar da nossa casa comum, né? Como bem diz hoje, nós podemos diversas ações, educar para a sustentabilidade, tratar da temática de uma forma mais aberta, de que cada um de nós, qual que é o papel que nós podemos fazer em relação à sustentabilidade. Sem dúvida, ações, né, ali simples, que cada um pode fazer, e aliado também, né, a políticas públicas voltadas para o tema, né, Fernanda? É importante a gente reforçar isso também, as políticas públicas, que os governos também estejam engajados nessa causa. Vamos repetir aqui, né? É uma coisa finita, né? Então a gente precisa cuidar, né, para a minha, para a sua, para a sobrevivência de todos. E é uma pauta que, se a gente voltar nos últimos tempos, também ficou muito focada na questão política, né? Ela é muito mais que isso, né? A gente não pode colocá-la em ideologias, a gente tem que pensar num bem de todos. Exatamente. Todos nós precisamos viver aqui, no mesmo planeta. Então, se a gente alinhar ou entender que o meio ambiente é uma pauta política, a gente acaba não evoluindo, né? A gente acaba ficando, mas eu não gosto desse daqui, então eu não posso concordar com ele, mesmo que seja uma coisa importante, e acaba ficando numa dualidade muito minimalista e acaba não conseguindo evoluir. O meio ambiente é a pauta de todos, ele é necessidade, ele é essencial para as atuais e para as futuras gerações. Então, sim, precisamos fazer com que fazendo essas transformações que a professora comentou, as transformações internas do que eu posso fazer para mudar, a gente acaba exigindo dos nossos políticos que eles se comprometam de uma forma um pouco mais vigorante com as questões ambientais, que deveria ser a pauta de todos os partidos e todas as pessoas ligadas à política. E acho que é importante a gente mencionar que é uma coisa que não é tão falada, é o quanto o meio ambiente ele é ligado às questões financeiras de uma cidade. Num exemplo da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente pode ver que quando você tem uma tragédia climática, impacta de diversas formas, numa reconstrução de uma ponte, de uma dificuldade financeira, suprimindo ali a forma com que a pessoa pode sobreviver. Então ela também acaba ocasionando problemas financeiros de diversas ordens e em qualquer escala. A gestão dos recursos, dos resíduos sólidos, ela impacta nas questões financeiras. Se você não conseguir separar o lixo, não conseguir mandar ele para o lugar certo, uma hora não vai ter para onde mandar, você vai ter que exportar o seu lixo. Isso vai voltar como custo cidade. Se você não preserva as suas árvores, as árvores elas preservam, vocês mesmos comentaram, né, diversas coisas, mas coisas simples, ela preserva o asfalto, é financeiro isso. Ela faz com que o asfalto dure mais. Ela faz com que você não tenha uma diminuição, né, do uso de ar-condicionados. Tudo isso acaba dando impactos financeiros. Então, a gente precisa entender o quanto o meio ambiente ele impacta na nossa vida de forma generalizada e, podendo assim valorizá-lo, exigindo que os nossos políticos também o valorizem. Fernanda, quero agradecer aqui sua participação com a gente. Muito obrigada, viu? Fernanda Fowler, que é advogada especialista em meio ambiente. Muito obrigada mais uma vez e volte sempre. Muito obrigada a você pela oportunidade. É isso, Fabiana. Rapidamente, para a gente encerrar, né? A gente viu, ela citou a questão do Rio Grande do Sul, mas não é uma tragédia isolada. A gente acompanha várias pelo Brasil, pelo mundo, e a gente precisa agir mais rapidamente e de uma forma mais séria para que a gente não veja tragédias iguais ou piores que essas num curto espaço de tempo, né? Serem cada vez mais frequentes, porque é o que as previsões indicam, né? Sim. As mudanças climáticas vão trazer os extremos, né?
muito mais calor, muito mais chuva, uma precipitação muito mais concentrada. Eu acho que a gente já começa a perceber isso na nossa cidade. Quando você tem um temporal, ele cai muito rapidamente, um volume de chuvas muito grande. Então, como é que a gente pode se adaptar? A gente fala de adaptação climática hoje. Como é que a gente pode trazer elementos que muitas vezes nós não pensávamos? Por exemplo, essa questão de, olha, eu dispus inadequadamente um resíduo. Se esse resíduo hoje realmente obstruir um recurso hídrico, eu posso ter uma inundação, uma enchente em uma determinada área. Talvez a gente começar a repensar o valor que nós temos de áreas. A gente estava falando de ocupação, por exemplo, de áreas de preservação permanente. Esse cuidado que nós tínhamos, que era só legal, só para cumprir a legislação de 30 metros, 50 metros, a depender da largura do rio, não é mais só uma proteção, é uma proteção à vida. As mudanças climáticas estão aí, ela vai trazer esse evento com muito mais frequência e nós precisamos nos adaptar para esse novo momento. Então, acho que é essencial que a gente pense a política ambiental como policy, como política pública, e não uma política partidária, como disse a Fernanda. A política ambiental, ela precisa ser do município, ela precisa perpetuar todos essas políticas partidárias e todos os partidos todos, né? Pensar que é de todos nós, e toda a sociedade pensar que é de todos nós, e todos engajarmos para juntos conseguirmos avanços, uma sustentabilidade aí que é nosso desejo e nosso sonho. Sem dúvida, né? E que a gente não tenha, né, brigas, né, guerra por recursos hídricos, né? A gente falou do Brasil, que é riquíssimo, né, em toda essa questão ambiental, que a gente não tenha problemas lá na frente. A gente tem casos de locais que daqui a alguns anos, né, podem não ser mais habitáveis. Então a situação é séria, a gente precisa realmente dialogar sobre o tema de políticas públicas voltadas para essa questão. Fabiana, obrigada, viu, mais uma vez. E seja bem-vinda sempre. Muitíssimo obrigada, eu que agradeço muitíssimo, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É isso, gente, o Diálogos fica por aqui. Para você rever este programa na íntegra, é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc. Vocês podem também ter acesso pelo canal 12.3, que é o nosso canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo. Tem bastante opção, viu? Não tem desculpa para não assistir a TV Câmara. Para vocês saberem de bastidores ou se quiserem mandar alguma sugestão de pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu fico por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente a partir das 4 horas da tarde. Até mais! Vamos conversando ali.